Bem-vindos ao 10º episódio do canal Marujo! 10 episódios, gente! Tô emocionada. Fique emocionada com qualquer coisa. Se esse canal atingir 1000 inscritos, só pro Netuno. Mas daí, da última vez que eu tive na casa da comadre Fulozinha... Opa, bora explicar porque era justamente disso que ela tava reclamando. Ela mora lá no Nordeste, mais ou menos ali na zona da mata. E ela é quem cuida das florestas, das flores, dos animais, como se fosse uma jardineira. Eu já aprendi a falar, ok? Como se ela fosse uma jardineira da mata. Daí ela tava me falando justamente que tá difícil ser lenda nesse país. Porque as crianças não acreditam mais em lendas. Elas não ouvem mais as histórias de assombração que a avó e o vô contam. E aí as histórias vão morrendo. Vocês humanos têm um jeito bem legal de não perder as histórias, que é registrando elas em livros, que nem esses aqui. Só que tem que ler, né? Se você não lê um livro, a história fica ali dentro dele, presa, sem ser imaginada por você. E além da história do livro, é que a gente mantém ela viva. Olha aí eu perdendo foco. Volta foco. A comadre Fulozinha me fez esse desabafo, disse que tá cansada, tá velha, tá cansada de ser lenda esquecida e que tá se sentindo presa, como se fosse naquela história do lago congelado. E aí eu já mandei o... Eita, peraí, deixa eu pegar minha ferramenta de trabalho. Aconteceu quando o coração das pessoas ainda era aberto pra magia. Em um lugar que já mudou de nome tantas vezes que ninguém mais tem certeza de onde exatamente fica. Uma viajante que estava hospedada nesse lugar ficou muito intrigada com o lago que havia no fundo do hotel. O lago estava congelado em pleno verão e os funcionários do hotel haviam lhe contado que ele permanecia assim há séculos e ninguém sabia o motivo. As estações mudavam, mas o lago estava sempre congelado, como uma barreira intransponível em sua superfície, como se fosse uma camada sólida que impedia alguém de tentar entrar em suas águas. Um dia ela acordou e resolveu que iria olhar o lago de perto. Caminhou pelas suas margens, olhando para a superfície dura e estática. Curiosamente, o lago não havia se transformado em gelo. Ele só estava paralisado, como se fosse um espelho. E quando ela tentou tocar suas águas imóveis, percebeu que sua mão atravessou o espelho em direção ao fundo. Ficou muito surpresa com a descoberta, pois se lembrava muito bem de terem lhe avisado que ninguém conseguia entrar no lago. Como ela era muito corajosa e ainda mais curiosa, decidiu que iria mergulhar ali para desvendar esse mistério. Colocou uma máscara de mergulho e entrou no lago. E tão logo seus olhos se acostumaram com a diferença de luz, percebeu que no fundo do lago haviam prédios, casas e uma cidade inteira. Resolveu nadar até lá e explorar a cidade. Muitas coisas eram estranhas sobre aquela cidade dentro do lago. A primeira é que ela conseguia andar pelas ruas como se não estivesse dentro d'água. Seus pés tocaram o chão e ela caminhou sem precisar fazer esforço para se mover como quando estava nadando. A segunda é que não era só o lago e a cidade que estavam congelados. Havia pessoas e animais naquela cidade, todos paralisados, como se tivessem sido surpreendidos no meio dos seus afazeres cotidianos por aquele congelamento. Havia pessoas em filas para comprar coisas, pessoas vendendo coisas, uma feira, camponeses, um casamento acontecendo na igreja, pessoas comendo e animais dormindo, tudo e todos eternamente paralisados por aquilo que ela não sabia o que seria. E continuava caminhando, cada vez mais interessada nesse mistério, quando ouviu uma voz dizer atrás dela: "Você não vai precisar dessa máscara para mergulho aqui, tem como respirar, fique tranquila." Ela levou um tremendo susto e se virou em um movimento rápido para ver quem falava. Se deparou com um homem que parecia tão surpreso quanto ela por vê-la ali. "Como você conseguiu entrar no lago?" "Não sei, apenas entrei." "Por que você é o único que não está congelado?" O homem deu um sorriso triste e fez um sinal para que ela o acompanhasse. Ele a conduziu até uma cabana que ficava nos limites da cidade, onde ele vivia. Ele foi até o quarto e voltou com um embrulho nas mãos. Desatou os nós e desembrulhou um livro. "Tudo começou quando eu me hospedei naquele hotel que você estava e comecei a escrever este livro. Eu escrevi sobre uma cidade que existia no fundo de um lago e conforme eu ia escrevendo, percebi que surgiu um lago atrás do hotel e ele ficava cada vez maior conforme ia escrevendo mais capítulos da minha história. Um dia, eu resolvi nadar no lago que surgiu só para tirar uma dúvida que vinha me incomodando. E quando entrei no lago, minhas suspeitas se confirmaram. A cidade que eu havia criado realmente existia." A forasteira achou que essa história seria fantástica demais para ser verdade se ela não estivesse justamente dentro da cidade submersa. Então perguntou ao escritor o que aconteceu para a cidade ficar daquele jeito. E ele continuou: "Percebi que conforme eu escrevia, as coisas realmente iam acontecendo aqui. Fiquei apavorado com isso, pois o destino da cidade estava em minhas mãos. Tentei destruir o livro, mas tudo que eu tentei não funcionou. E fiquei com tanto medo de escrever que decidi viver aqui na cidade para presenciar tudo o que acontece com ela. Mas toda essa preocupação teve outro efeito. Estou há séculos no maior bloqueio criativo da minha vida.
e no momento que parei de escrever, a cidade congelou. Foi então que a viajante compreendeu por que ela era a única que conseguia entrar no lago. Ela também era escritora, então decidiu que ia ajudar o homem a terminar sua história. Ele continuava apavorado com a responsabilidade de ter a vida dos seus personagens literalmente em suas mãos, e disse que nada garantia que a cidade realmente descongelaria caso terminassem o livro. Mas a escritora era muito criativa e teve uma ideia. Isso vai depender de como terminaremos a sua história. E quando ela pegou o livro para terminar, escreveu: "E a cidade que nasceu de uma história escrita, com o fim do livro, passou a escrever a própria história." E com essa frase, ela libertou o destino da cidade das mãos do escritor. Animados, os dois saíram da casa do homem com o livro nas mãos, mas, para sua surpresa, a cidade permanecia congelada. E a escritora deu um tapa na testa, entendendo na hora o motivo. Mas é claro que a cidade está congelada. Uma história não nasceu para ser escrita, nasceu para ser contada. Os dois nadaram para fora do lago e deixaram o livro na mesa do hotel, torcendo para alguém resolver lê-lo o mais breve possível. Não demorou muito para que um menino que andava pelo hotel reparasse no livro, olhasse para os lados procurando pelo dono e se sentasse na poltrona para ler a história. Os escritores voltaram ao lago e finalmente contemplaram sua história existir, graças à imaginação de um menino. Mais uma historinha registrada nesse canal, gostaria de salientar novamente que é a 10ª. E quero saber, gente, sei que vocês não vão me decepcionar, porque eu sei que vocês são ouvidores de histórias conscientes. E aí, qual é a sua história favorita? E não vamos deixar as histórias morrerem. Não queremos ser responsáveis pela extinção delas, não é mesmo? Então vamos ler muito, compartilhar nossas favoritas com os coleguinhas, tipo as minhas que vocês ouvem aqui nesse canal. #salvem as histórias. E não esquece do like a bombordo, se inscrever a este bordo e recomendar o canal, gente. Beijos marinhos e até a próxima maré. Gente, tá difícil fazer palma.